Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tenho uma palavra especial para compartilhar. Na verdade, já era quase meia-noite na quarta-feira quando eu fui ler a palavra antes de dormir e essa palavra falou tanto comigo e eu fiquei, meu Deus, impactada na hora e eu pensei, mais pessoas precisam ouvir e conhecer esse presente, porque faz todo sentido para a nossa época, para o contexto de hoje. Então, eu quero compartilhar algo muito especial com vocês. E eu estava lendo, depois de um dia corrido, com atividades de trabalho, domésticas, compromissos na minha comunidade de fé, mas foi o grande presente do dia para mim, porque vocês vão entender. Vamos lá, eu quero ler a palavra que está em Eclesiastes 11, capítulo 7. O título é o seguinte: Conselhos para jovens e idosos. A luz é doce, como é bom ver o nascer de um novo dia. Se você chegar à velhice, desfrute cada dia de sua vida. Lembre-se, porém, que haverá muitos dias sombrios. Nada do que ainda está por vir faz sentido. Jovem, alegre-se em sua juventude. Aproveite cada momento, faça tudo o que desejar, não perca nada. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo o que fizer. Não se preocupe com coisa alguma e mantenha o corpo saudável. Lembre-se, porém, que a juventude e a vida inteira diante de você não fazem sentido. Essa palavra me impactou muito porque eu tenho isso muito bem fixado na minha mente, que a gente é responsável pelo nosso corpo, pela nossa saúde, pelo cuidado que nós temos. E eu sei que a vida é corrida, a vida é cheia de atividade. Se você, assim como eu, é jovem e de repente estuda e trabalha, ou você é jovem, já passou pela vida acadêmica, mas você trabalha e é pai e é mãe, e são tantos afazeres, mas um conselho aqui marcou muito meu coração, que é: não se preocupe com coisa alguma e mantenha o corpo saudável. E quando a gente olha para a sociedade que a gente vive hoje, para essa geração na qual nós estamos inseridas, a gente vê exatamente o contrário. Pessoas se preocupando muito e cuidando muito pouco do seu corpo. Muito pouco, né? Cuidando pouco do seu corpo. E nós somos um indivíduo, um ser constituído com mentalidade, com um espírito, com um corpo, né? Corpo, alma e espírito. E a gente precisa encontrar um equilíbrio entre tudo isso para que a gente se mantenha saudável aqui nessa terra. Para que a gente se mantenha saudável emocionalmente, fisicamente. E engraçado que exatamente no dia que eu li essa palavra, uma quarta-feira, eu acordei, eu fiz a minha leitura bíblica, eu fiz a minha oração, é algo de costume na minha vida. Inseri o Senhor, ter esse momento de espiritualidade, porque isso alimenta o meu espírito. Isso me dá força, isso me faz ter relacionamento com Deus, que é quem eu creio que direciona a minha vida, os meus dias, as minhas escolhas, que é aquele que entregou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e que é um pai que deseja ter um relacionamento. Então, assim eu comecei meu dia e depois eu passei o dia trabalhando e depois eu saí do trabalho
porque eu ia à feira livre com meu marido, que a gente gosta de ir à feira livre, comprar comidinhas mais saudáveis. E depois eu cheguei em casa e eu fui tirar da sacola, enfim, tentar lavar algumas coisas que nem ia dar tempo, sentei um pouco à mesa com meu marido para conversar. Depois um banho rápido, porque eu precisava ir à igreja. Eu tinha uma atividade, um compromisso lá. E ok, quando eu cheguei em casa, depois era umas quase 10 horas da noite, eu conversei mais com meu marido, conversei. E depois eu fui deitar. Já era quase meia-noite. Sim, fui lavar as verduras quando eu cheguei, lavar as frutas que a gente tinha comprado. E eu fui deitar. E quando eu abri a palavra, eu li exatamente Eclesiastes 11, 7. E eu fiquei a pensar, meu Deus, o Senhor diz, né? Aliás, muito provavelmente Salomão escreveu isso para uma época, para uma sociedade, mas daquele tempo, mas o quanto se encaixa para a nossa vida hoje, né? Jovem, alegre-se em sua juventude, se alegre. A gente vive em uma sociedade triste, em uma sociedade ingrata, em uma sociedade que por vezes desfruta de uma falsa alegria. Mas o conselho para o jovem é: se alegre, aproveite cada momento. Faça tudo que desejar, não perca nada. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo o que fizer. Esse senso de autorresponsabilidade é muito importante para o ser humano. Pelo menos deveria ser para aqueles que temem a Deus, para aqueles que têm as Escrituras como regra de fé e prática, para aqueles que temem ao Senhor. Esse senso de responsabilidade de entender que um dia nós prestaremos conta diante de Deus de todas as nossas escolhas e que Ele não tomará ninguém como inocente. E a palavra continua a dizer: não se preocupe com coisa alguma e mantenha o corpo saudável. Isso me chamou muita atenção porque a gente vive, como eu já mencionei aqui, em uma sociedade exatamente que anda na contramão dessa palavra, que se preocupa com tudo e que não cuida do seu corpo. E a nossa mente, a nossa mentalidade faz parte do nosso corpo, né? Nós somos um ser interligado, não tem como separar a cabeça e ficar o corpo, não. Nós somos um ser assim, completo e complexo dentro desse fato de mentalidade, espiritualidade, corpo. E o que significa preocupação, né? Aqui não se preocupe com coisa alguma. O que significa preocupação? Opinião antecipada, ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral, estado mental e emocional de atenção focada em pensamentos, imagens ou eventos futuros negativos. Isso significa preocupação. E aí, claro, a gente precisa, de certa forma, ter uma ocupação mental saudável. A gente planeja o futuro, a gente precisa usar nossas finanças com sabedoria, o nosso tempo. Quem estuda, tem trabalhos, datas, provas que virão. Então, você precisa se preocupar em estudar para uma prova. Se você quer ter uma alimentação saudável, você precisa se preocupar, claro, no que você vai preparar até o dia de fato chegar a sua alimentação. Isso são preocupações saudáveis e tantas outras que cada um tem as suas individuais, particulares. E aí vem o planejamento. Eu tenho entendido que quando a gente se planeja, quando a gente se organiza para algo que virá, a gente tira a preocupação e a gente coloca no lugar a organização. Eu aprendi isso há um tempo, que quando a gente realmente entende a importância de remir o nosso tempo, organizar os nossos dias, para que na nossa vida não se tenha uma preocupação, a gente poupa nossas emoções.
Isso é muito importante, é um conselho que eu te dou. Como evitar preocupação? Colocando no lugar da preocupação a organização, o planejamento. Isso vai fazer com que você organize melhor o seu tempo, os seus dias. Eu, você, qualquer pessoa no mundo tem 24 horas. 24 horas é um privilégio para todos. Ou pode, de repente, para alguns, o dia é muito curto. De fato, mas quando você organiza o seu tempo, quando você organiza suas prioridades, você tem um melhor rendimento do seu tempo, dos seus dias, da sua vida. Então, outra coisa, eu quero falar um pouco sobre rigidez cognitiva. Rigidez cognitiva significa não flexibilizar uma situação quando ela poderia ser resolvida de várias formas. A gente vem com os nossos conceitos, com as nossas experiências, com as nossas formas de resolver uma situação. É assim que a gente resolve as coisas, com base nas nossas experiências, naquilo que a gente conhece. Mas às vezes existe um caminho mais fácil. Existe uma forma mais proveitosa de se resolver aquela situação. Mas a gente não vai por esse caminho porque a gente tem uma rigidez cognitiva. E aí a importância de entender isso, se inspirar, de repente pessoas trilharam esse caminho, existe uma forma mais fácil de lidar com isso, né? Tem tanto conteúdo interessante na internet, então a gente precisa entender que se a gente tem uma rigidez cognitiva para resolver uma determinada situação, não, mas eu sempre fiz assim, eu sempre resolvi assim, deixa eu estar acostumada a fazer assim. Às vezes isso pode fazer com que a gente não aproveite tão bem o nosso tempo, né? Às vezes isso pode fazer com que a gente deixe de gastar o nosso tempo com coisas mais importantes, ok? Se eu tivesse que te dar um exemplo prático, eu vou te falar. Eu deixava sempre a minha faxina para fazer no sábado. E eu trabalhava o dia todo, chegava em casa, eu fazia alguma coisa em outra, mas eu não coloquei até certo ponto 2 anos de casamento, as coisas em uma planilha. E quem é casado, quem tem atividades domésticas no lar, sabe o quanto a gente tem atividades para fazer. E eu deixava tudo pro sábado. E eu ficava fazendo tudo no sábado. E meu marido sempre falava, querida, por que você não deixa pra ir fazendo as coisas, a gente vai fazendo durante a semana? E eu, não, mas eu gosto de fazer no sábado, eu sempre fiz no sábado. Enfim, chegava o sábado, eu estava fazendo faxina, passava o dia todo arrumando a casa, já estava cansada. E eu simplesmente não desfrutava do sábado. E eu pensei, bom, vou fazer uma planilha. Fiz uma planilha, inclusive compartilhei essa planilha com algumas amigas que elas amaram, porque ajudou muito a vida delas. E eu comecei a organizar, dividir. Na segunda eu fazia determinada coisa, colocava roupa para lavar, dava organizada no quarto de visitas, que é onde fica a minha bagunça. Na terça-feira eu organizava o banheiro e organizava o balcão da cozinha. Enfim, só sei que eu não ficava exausta e no sábado eu estava livre. Então, eu tirei essa rigidez cognitiva que eu tinha de, não, mas eu sempre fiz assim, sempre fiz no sábado. Eu quebrei isso e comecei a desfrutar de um tempo melhor administrado, de uma falta de cansaço que se tinha no sábado. Então, eu comecei a aproveitar mais com meu marido, ir à praia, almoçar fora, conseguir ter esse tempo de contemplação da natureza, do mar, que é algo que eu amo. Continuando, que não tem mais espaço no meu celular, então eu já parei. O celular já parou esse vídeo umas 3 vezes. Mas é isso, quando você organiza seu tempo, você tira essa rigidez cognitiva para muitos aspectos, mas para esse momento eu falo disso, de não, mas eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim.
quando você repensa a forma como você faz as coisas e o porquê você faz, você tende a administrar melhor o seu tempo, a buscar um caminho que vai otimizar tempo. Então, isso é bem legal. Isso é bem legal. E aí entra também um outro ponto que te faz ganhar tempo para cuidar da sua saúde. Isso é muito importante. Uma alimentação de qualidade, um exercício físico, uma atividade. Existe uma curiosidade, existe um antidepressivo natural chamado endorfina. A gente produz a endorfina. Mas sabe como que a endorfina é produzida, é liberada? Quando você está fazendo um movimento, quando você está andando, caminhando, fazendo atividade física, exercícios aeróbicos de alta intensidade, principalmente. Então, a gente vê uma sociedade adoecida mentalmente e também a gente vê uma sociedade muito sedentária. Claro que eu percebo esse movimento, as pessoas estão começando a se cuidar, isso é bem legal. Mas isso é para quem ainda não se cuida, para quem ainda diz, não, mas eu não tenho tempo. Não gosto de fazer atividade física. É uma questão de necessidade. O teu corpo foi feito para estar em movimento, o teu corpo foi feito para caminhar. Agora a gente faz menos isso porque a gente usa transporte, a gente usa carro ou ônibus para se locomover, Uber. Então, naturalmente, por causa da vida que a gente tem hoje, a gente é levado a se movimentar menos. Essa é a importância de fazer uma atividade física intencional, ter aquele momento, 1 hora de exercício por dia, certo? Então, esse conselho é muito precioso. Não se preocupe com coisa alguma e mantenha o corpo saudável. Lembrem-se, porém, que a juventude e a vida inteira diante de você não faz sentido. Uau, muitas coisas não fazem sentido. Essa semana aconteceram vários eventos na política do nosso país, situações no mundo e o quanto algumas coisas me deixaram tristes por ver a falta de amor da sociedade, da humanidade, a falta de empatia, por tratar a vida como se ela fosse tão perecível, como se matar alguém fosse normal. E não é normal. E às vezes essas coisas não fazem sentido. Aqueles que pregam, que falam sobre amor, sobre igualdade, são aqueles que tiram a vida de pessoas inocentes, de alguém que simplesmente está expressando suas ideias, compartilhando aquilo, e também da vida daquelas pessoas que são respeitosas quando se refere a ouvir a opinião do outro. Então, tudo isso não faz sentido, muitas coisas não fazem sentido, mas ainda assim, a gente precisa olhar para a gente como um indivíduo que tem poder sobre nossas escolhas, sobre nosso pensamento, sobre aquilo que eu vou pensar. Há uma liberdade de fato nisso, ainda que tentem tirar nossa liberdade de outra maneira. Então, nesse sentido, você ainda é livre para fazer escolhas com o seu corpo, com a sua saúde, com a sua vida. Você ainda é. Se você ainda é, então por que não fazer boas escolhas? Por que não fazer escolhas que vão edificar a sua vida? Por que não ler um bom livro? A Bíblia é um conjunto de 66 livros, me refiro à Bíblia, que normalmente protestantes usam. Um conjunto de 66 livros que tem bons conselhos para a nossa vida. Por que não desfrutar? Por que não ler? Por que não se alimentar de algo que vai te trazer bons frutos, bons resultados na sua vida espiritual?
na sua vida emocional, na sua vida física. Então, eu falei tantas coisas hoje. Talvez eu poderia ter sido mais objetiva. Mas é isso, esse conselho é para você, jovem. Eu poderia gravar um vídeo também falando para os 60 mais, que de repente tá triste, de repente não vê uma expectativa de vida, mas a luz é doce, como é bom ver o nascer de um novo dia. Se você chegar à velhice, desfrute de cada dia de sua vida. E lembre-se que a vida não é feita daqueles momentos marcantes que te geram impacto emocional, apenas o dia do teu casamento, o nascimento de um filho, o dia que a gente finalmente pegou o canudo da graduação. A vida é feita dos momentos simples, do ordinário da vida, do dia que a gente chega em casa e tem uma louça para lavar, do abraço que a gente dá no nosso marido, do beijo pela manhã, daquele banho que a gente toma para ir para mais um dia de trabalho. E que bom, a vida é isso. A vida é desse ordinário que ninguém vê muitas vezes. E nesse ordinário precisa existir alegria, precisa existir gratidão. A vida não é simples, a vida não é fácil para ninguém, mas tem algo que torna a vida bela, que é a gratidão. E como diz aqui, ver que a luz de mais um dia, eu estou olhando aqui para minha janela e eu estou vendo o céu, eu estou vendo o sol. E quantos motivos nós temos para agradecer? Falar sobre isso não é poderoso. Talvez ouvir sobre isso também não é tão poderoso, mas viver isso é poderoso. Desfrutar da gratidão, desfrutar dessa consciência que nós temos mais um dia. E falando sobre isso, eu quero dizer algo, que nós não somos nossos pensamentos, mas os nossos pensamentos geram nossas emoções, que geram nossas atitudes. Então, o nosso pensamento é muito importante. A forma como a gente pensa sobre algo vai definir nossa vida, vai definir nossas emoções e vai definir nossas atitudes. Então, tudo começa na nossa mentalidade. Se você tem uma mentalidade correta sobre as coisas, naturalmente você vai desfrutar, você vai sentir as coisas de uma forma melhor, mais positiva. Então não se esqueça disso. Vigie seus pensamentos, renove a sua mente, porque os seus pensamentos vão definir suas emoções e suas emoções vão definir suas atitudes. É isso. Eu espero que esse vídeo abençoe sua vida, abençoe seus dias, abençoe sua família, abençoe o seu lar e que haja mais amor, a começar em mim, em você. Amém? Um belo dia, não sei quando você vai ver esse vídeo, mas eu desejo bênçãos sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus. Um abraço.